Biografia primeira de São Francisco, Frei Tomás de Celano. Capítulo 21. A pregação às aves e a obediência das criaturas. Nesse meio tempo, como foi dito, enquanto muitos se juntavam aos irmãos, o Beatíssimo Pai Francisco percorria o Vale de Espoleto. Ele se dirigiu a um lugar perto de Bevagna, em que estava reunida a maior multidão de aves de diversas espécies, a saber, de pombas, de gralhas e de outras que vulgarmente se chamam monjinhas. Quando Francisco, beatíssimo servo de Deus, as viu, porque era homem de fervor muito grande e tinha grande afeto de compaixão e doçura também para com as criaturas inferiores e irracionais, correu alegremente até elas, tendo deixado os companheiros na estrada. E estando já bastante perto, e vendo que elas o aguardavam, saudou-as do modo habitual. Mas admirando-se não pouco de como as aves não se tivessem levantado em fuga, como costumam fazer, repleto de enorme alegria, rogou-lhes humildemente que ouvissem a palavra de Deus. E entre muitas coisas que lhes falou, acrescentou também: Meus irmãos pássaros, muito deveis louvar o vosso Criador, e sempre amar aquele que vos deu penas para vestir, asas para voar, e tudo de que necessitais. Deus vos fez nobres entre suas criaturas e concedeu-vos a mansão na pureza do ar, porque, como não semeais nem colheis, Ele, todavia, vos protege e governa sem qualquer preocupação vossa. A estas palavras, aquelas aves, como ele próprio dizia, e os irmãos que estavam com ele, exultando de modo admirável segundo sua natureza, começaram a esticar os pescoços, a estender suas asas, a abrir o bico e a olhar para ele. E ele, passando pelo meio delas, ia e voltava, roçando com sua túnica as cabeças e os corpos delas. Finalmente, abençoou-as e, tendo feito o sinal da cruz, deu-lhes a licença para voarem a outro lugar. E o bem-aventurado Pai, alegrando-se, ia com seus companheiros por seu caminho e rendia graças a Deus, a quem todas as criaturas veneram com humilde confissão. Como ele já fosse simples pela graça, não pela natureza, começou a acusar-se de negligência, porque antes não havia pregado às aves, já que elas ouviram a palavra de Deus com tanta reverência. E assim aconteceu que, a partir daquele dia solícito, ele exortava todos os pássaros, todos os animais e todos os répteis, e também as criaturas insensíveis ao louvor e amor do Criador, porque a cada dia, tendo invocado o nome do Salvador, conhecia por própria experiência a obediência delas. Num certo dia, pois, como tivesse chegado à aldeia de Alviano para pregar a palavra de Deus, subindo no lugar mais alto, para ser visto por todos, começou por pedir silêncio. E estando todos em silêncio e pondo-se reverentemente de pé, muitas andorinhas, que faziam ninho no mesmo lugar, gorjeavam e faziam muita algazarra. Estando elas a tagarelar, porque o bem-aventurado Francisco não podia ser ouvido pelos homens, falou às aves, dizendo: Minhas irmãs andorinhas, já é tempo que fale também eu, porque vós falastes até agora. Ouvi a palavra do Senhor e ficai em silêncio e quietas, até que se conclua a palavra do Senhor.
E as próprias aves, diante da estupefação e admiração dos que estavam presentes, imediatamente se calaram e não se moveram daquele lugar até que ele terminasse a pregação. Aqueles homens, portanto, ao verem este milagre, ficaram repletos da maior admiração, dizendo: verdadeiramente este homem é santo e amigo do Altíssimo. E corriam com a maior devoção para, pelo menos, tocar as vestes dele, louvando e bendizendo a Deus. E é certamente admirável que as próprias criaturas irracionais conhecessem o afeto de piedade e pressentissem o terno amor dele para com elas. Numa ocasião, quando morava perto da aldeia de Grécio, uma pequena lebre capturada numa armadilha foi levada viva por um irmão até ele. Vendo-a, o beatíssimo homem, movido por compaixão, disse: Irmã lebre, vem a mim. Por que permitiste ser capturada? E imediatamente, solta pelo irmão que a detinha, procurou refúgio junto ao santo e, sem que ninguém a obrigasse, descansou no regaço dele, como em lugar seguríssimo. E depois que ela descansou ali um pouco, o Santo Pai, afagando-na com afeto materno, despediu-a para que voltasse livre ao bosque. Ela, porém, muitas vezes colocada no chão, recorria ao regaço do santo. Finalmente ele mandou que ela fosse levada pelos irmãos ao bosque, que era distante. Algo semelhante aconteceu com relação a um coelho, que é um animal não muito doméstico, quando ele estava na ilha do lago de Perúgia. Era conduzido também pelo mesmo afeto de compaixão para com os peixes que, capturados, ele lançava de volta na água, quando tinha oportunidade, ordenando-lhes que se precavessem para não serem capturados de novo. Numa ocasião, como estivesse num barco perto de um porto no lago de Riete, um pescador, capturando um grande peixe que vulgarmente se chama tenca, ofereceu-lhe com devoção. Ele, recebendo-o alegre e benignamente, começou a chamá-lo com o nome de irmão e, recolocando-o na água fora do barco, começou a bendizer devotamente o nome do Senhor. E assim, por algum tempo, enquanto continuava em oração, o dito peixe, brincando na água perto do barco, não se retirava do lugar em que ele o colocara, até que, terminada a oração, o Santo de Deus lhe desse a licença de retirar-se. E assim, o glorioso Pai Francisco, percorrendo o caminho da obediência e abraçando perfeitamente o jugo da submissão a Deus, conseguiu grande dignidade diante de Deus na obediência das criaturas. Pois, numa ocasião, até a água se lhe transformou em vinho, quando enfrentava gravíssima doença no eremitério de Santo Urbano. Ao degustá-la, convalesceu com tanta facilidade que todos acreditavam que fosse um milagre, como de fato o era. E é verdadeiramente santo aquele a quem as criaturas obedecem, desta maneira, e a cujo aceno os próprios elementos passam para outras utilidades. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.